Hello, tudo bom, gente? Graça e paz, Deus abençoe a vida de cada um. Pastor Rudney aqui da Igreja Unspo, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho de vida devocional. Eu vou te falar que isso é um desafio para todo mundo. Quem é crente há muito tempo, quem está entrando agora no Evangelho, quem já se habituou a estar na presença de Deus e viver o sobrenatural. Nós falamos isso em alguns vídeos, né? Mas eu sei que manter uma vida devocional às vezes é um desafio. Por quê? Porque a gente tem muitos afazeres, nós temos muitas ocupações, muitas coisas. Então, esse vídeo aqui eu quero deixar algumas dicas, eu não vou ensinar sobre Bíblia, eu quero apenas que a gente reflita como é que tem sido a nossa vida devocional e como é que ela pode melhorar, beleza? Então, o que é um devocional? O devocional é um hábito, né, de você entregar a sua vida a Jesus todos os dias e pedir orientação a Deus. Você sabe que isso é muito difícil, gente. Por quê? Porque como é que a gente pede orientação a Deus se muitas vezes nós não ouvimos Deus? Não estou falando dessa forma que a gente fala em pregação, preciso ouvir a voz de Deus. É claro, você precisa ouvir e nós ouvimos. Mas diariamente nós precisamos nos habituar a esse processo de buscar a Deus, louvar a Deus. Olha o meu cachorro latindo, que benção, né? Buscar a Deus, estar na presença de Deus e continuar recebendo de Deus as respostas. Porque outra coisa que eu quero falar para você, uma das coisas que desanima muitas pessoas a caminhar no Evangelho é a falta de resposta. Porque assim, numa conversa, numa dinâmica, tudo que a gente quer é ser ouvido e ouvir, entendeu? Então assim, e a oração, a vida devocional, ela faz parte disso, tá? Mas na verdade eu quero falar algumas coisas aqui de como ter essa vida devocional. Primeiro, eu vou falar daqui a pouco de algumas coisas, mas eu quero ler esses dois textos aqui, tá? Eu estou usando a tradução Nova Almeida atualizada, que ela é mais próxima do original e algumas palavras saem um pouquinho diferentes, mas o sentido é o mesmo das outras traduções, tá? Ó, Jeremias 29:13 diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Caramba, como é que é isso? Como é que eu vou buscar de todo o coração? Aí a gente fica pensando, poxa, será que eu não busquei de todo o coração até hoje Deus? Será que é inválido todas as minhas orações? Não, presta atenção, não é isso que Deus está falando conosco. O profeta Jeremias, lá do Antigo Testamento, porém, é uma palavra profética. Aqui, é claro, é uma circunstância bíblica diferente. Eu estou trazendo essa palavra porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não importa se é Antigo ou se Novo Testamento, ok? Porque ela faz diferença. É claro que para doutrina, para ensino, existem coisas no Antigo Testamento que não se aplicam no Novo Testamento. Mas isso é uma outra história, tá bom? Quero falar de palavra profética. Então, gente, como é que eu devo me aproximar da palavra? Primeiro, buscar de todo o coração. Entender que quando nós buscamos a Deus, nós estamos buscando uma pessoa, tá bom? Deus é uma pessoa, porém, Ele é Deus. Caramba, aí deu um nó na cabeça de novo. Não, Deus é superior a todas as coisas que você possa entender. Mas eu quero te explicar que Deus nos trata de forma pessoal, ok? E Ele, de fato, é uma pessoa. Então, assim, é claro que a gente não quer falar de teologia nem de nada desse tipo, mas eu quero te falar que a primeira coisa, a primeira regra de uma vida com Deus é entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, tá bom? Então, buscar de todo o coração. Como é que eu busco de todo o coração? Quando eu busco com intensidade e quando eu busco com o coração limpo, tá bom? É claro que nós estamos acostumados a fazer petições, a buscar a Deus quando estamos com necessidade, quando estamos com dificuldade, isso tudo é uma verdade. Mas eu quero te falar que uma vida devocional é buscar a Deus de todo o seu coração. Então, um básico da nossa vida com Deus é oração e leitura da palavra, tá bom? Mas assim, mas eu não sei como orar. Irmãos, ninguém sabe como orar. Entendeu? Porque você sabe conversar, você sabe falar, isso é orar. É claro, eu vou pedir, eu sei que tem muitos irmãos que são muito ligados, não, eu só tenho que agradecer. É verdade, a gente tem que agradecer mesmo. Mas assim, a Bíblia também nos fala que aquele que busca acha, né? Pedir, bater e dar-se-vos-á, aquela coisa toda. E isso é importante fazer petições também, como também é importante agradecer, tá bom? Eu não estou te ensinando a orar. Eu quero que você entenda
que buscar o Senhor em primeiro lugar tem que ser de todo o seu coração, com sinceridade. Lá, quando Jesus encontra, se não me engano, em João capítulo 4, aquela mulher, chamamos de mulher samaritana, porque Jesus estava em Samaria, e naquele diálogo com ela, o Senhor fala, olha, só eu, né, estou parafraseando, falando com as minhas palavras, só eu tenho palavras de vida eterna, se beber da minha água, fluirão rios de água viva. Foi isso que Jesus falou, né? E aí aquela mulher pergunta, mas onde nós devemos adorar? Em Jerusalém e tal? E Jesus fala o seguinte, não importa, porque o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então tem muito a ver com o que a gente está falando aqui sobre Jeremias 29:13, tá bom? Então assim, primeira coisa, um coração que você deva buscar a vontade de Deus, beleza? Tá? Agora esse segundo versículo que eu quero ler para vocês, que está aqui, né, nessa tela, é que Jesus, a gente sabe que Jesus, ele era Deus, não é verdade? Inclusive, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus foi nessa terra 100% homem e 100% Deus, ok? Ele era o verbo que se fez carne, como está lá em João, ok? Então assim, mas ele precisava de ter intimidade com o Pai, com o próprio Deus, tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Numa outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Mas aqui, olha, Mateus 14:23 diz o seguinte, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Não só porque estava em conexão com Deus, ok? Conexão com o Pai. O que eu quero te falar, irmãos? Precisamos ter essa conexão, precisamos ter esse tempo a sós com Deus, ok? Busque ter esse tempo com Deus. O Evangelho, estar na igreja, estar numa reunião, é tudo maravilhoso, fantástico. Porém, o que nos edifica, o que nos faz crescer, é um tempo a sós com Deus. Tá? Agora eu quero passar para uma outra tela e te dar algumas dicas sobre isso aí. Ok? Primeiro, tempo. Preste atenção na sua vida. É uma correria, às vezes tem falta de tempo, não é verdade? Só que nós conseguimos encaixar todas as coisas. Então, de fato, existe tempo. A gente não sabe distribuir esse tempo. Somos incompetentes muitas vezes por isso. Só que a gente tem tempo, muitas vezes, para ver televisão, para estar na internet, então nem se fala, né? Vídeo do YouTube e tal. Você está me ouvindo aqui. Esse é um tempo que você está gastando, tá? Mas o que eu quero te falar é que o tempo, ele nunca vai existir. Porque nunca vai ter tempo para Deus. Meu Deus, que isso? É verdade. Se nós deixarmos o tempo da maneira que ele é e não organizarmos, nunca vai ter tempo. Então, primeira coisa, busque um tempo com Deus, ok? De preferência um tempo diário. Aí o que eu quero te ensinar, te dar uma dica. Uma vida devocional é oração, leitura da palavra, beleza? E uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, anotar aquilo que Deus fala conosco. Isso é um devocional, tá bom? Você precisa ter tempo. Claro, esse tempo, talvez você precise acordar um pouquinho mais cedo. Mas você não conhece a minha vida, é verdade. Amanhã, por exemplo, eu tenho que acordar às 5 da manhã para resolver uma situação. E às vezes a gente não tem tempo mesmo, entendeu? Mas hoje a gente tem uma facilidade do celular. A maioria das coisas você pode anotar no seu celular. Então, tipo, você pode começar o seu dia em oração, que é primordial, é muito importante. Não é uma religiosidade, não é uma obrigação, mas é algo muito importante você orar, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai buscar na palavra, tá? E agora eu quero falar esse segundo tópico aí, que é comunicação. Gente, a oração é uma comunicação. Você fala e você ouve. Mas como eu posso ouvir a voz de Deus? Irmãos, de fato, às vezes é complicado a gente entender essa lógica, tá? Mas Deus já tem a sua palavra revelada, desculpa. A palavra de Deus já está revelada na Bíblia. Irmãos, eu estou aqui no meu cafofinho, aqui no meu quartinho. Eu tenho 9 Bíblias de estudos, um monte de Bíblia, que eu amo Bíblia, né? Eu gosto muito disso. Vou pegar uma pequenininha que eu tenho aqui. Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem uma capinha que minha mulher fez aqui, fofinho. A letra é bem pequena. Mas como é que você pode fazer o devocional? Você pega... Olha, é uma coisa interessante.
Muitas pessoas gostam de abrir a Bíblia igual uma caixinha de promessa. Já viu caixa de promessa? Um monte de versículo dentro de uma caixinha, você pega ali, enfim. Muita gente abre a Bíblia e tal, e Deus falou com você. Isso pode acontecer? Claro, Deus é Deus, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas assim, não faça disso um hábito. Você pode fazer isso de vez em quando, até é legal. Mas às vezes pode sair alguma coisa, quer ver? É difícil vai ser eu enxergar aqui. Mas vamos lá. Você pode pegar assim, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Salmos 44. Legal. Como é que eu faço um devocional disso? Eu posso até pegar esse versículo. Senhor, revela-me a mim da maneira como o Senhor revelou os meus passados. Isso que o salmista está dizendo. Nem sei quem foi o salmista. Tá difícil, a letra pequena, tá? Olha só. Mas assim, uma coisa básica, você fazer pergunta ao texto, entendeu? E aí Deus vai estar falando com você, ok? Falei de abrir a Bíblia como uma caixinha de promessa. Pode acontecer? Pode até acontecer, mas não é bom que você faça isso, ok? Não é que não seja bom, não torne disso um hábito, porque é uma comunicação. Então o que você vai fazer? Eu tenho uma dica muito legal que é o livro de Provérbios. Provérbios foi o provérbio de Salomão. Salomão foi o cara mais inteligente dessa terra. Na verdade, não inteligente, com maior sabedoria, né? E ali, Provérbios tem 31 capítulos. Um capítulo para cada dia. Então você pode ler um capítulo daquele e Deus te responde. Orar, ler, e aí, o que você precisa fazer? Anotar, escrever num caderninho, num bloquinho, ou, como eu estou te falando, no celular. Olha que legal. Você pode anotar aquilo ali e escrever o que Deus falou com você de acordo com aquele texto. Isso é uma vida devocional. Não precisa fazer faculdade de teologia, não precisa ser pastor, não. Deixa Deus falar com você, tá? O terceiro ponto que eu quero te falar é sobre a circunstância. Irmãos, estando mal, estando bem, faça disso um hábito, tá bom? Porque a gente pensa assim, até para ir para a igreja, né? Se eu estiver bem, eu vou para a igreja. Eu estava ministrando exatamente essa palavra, por isso que me lembrei de fazer esse trabalho, desse vídeo. Ontem, na igreja que a gente dirige, numa comunidade lá em Nova Sepitiba. Irmãos, sabe quantas pessoas tinham no culto da comunidade? 2. E eu vou te falar, às vezes a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou pregar para 2 pessoas? Mas é a graça, entendeu? Tinha outras pessoas que era da equipe, né? Que lá é uma congregação, mas enfim. E aí, a palavra que Deus tinha me dado é essa: ter um tempo a sós com Deus. Que até Jesus teve, por que nós não vamos ter? Até Jesus tem, né? Então, independente das circunstâncias, de dificuldade, na abundância, no problema e tal, na doença, na dificuldade, na falta de tempo, procure tempo, tá bom? E último ponto, tenha atitude de fazer. Irmão, se a gente só pensar em fazer, a gente nunca faz. Nunca faz. Então, tome essa atitude e faça. Pastor, quanto tempo eu devo gastar com isso? Não sei. Começa com 5 minutos, com 1 minuto, sabe? Senhor, em nome de Jesus, amém, te agradeço e tal, eu quero fazer todas as coisas, fala comigo, e aí anota o que Deus falou contigo. Já é um começo. A partir do momento que você tiver essa atitude, você vai ter um hábito de fazer isso. E quando você se habituar a fazer tudo isso, isso vai sair, tranquilamente. Eu falei sobre o livro de Provérbios, mas assim, tem os evangelhos, a carta de João, primeira, segunda e terceira carta de João, principalmente a primeira carta de João, lá no final, não é o evangelho de João, lá no final da Bíblia tem a primeira de João, né, a primeira carta de João. É muito legal fazer o devocional sobre aquilo ali, entendeu? E eu tenho certeza que a sua vida será extremamente edificada. Amém? Amados, eu quero deixar essa mensagem para você e que você aprenda com isso e que você possa desenvolver essa sua vida devocional em nome de Jesus, tá bom? Então, segura essa dica aí. Eu não sei se eu me expressei bem, mas que você possa ter tempo, um tempo para fazer, não precisa ser muito tempo, mas escolha ter um tempo, porque o tempo nunca sobra, a gente precisa guardar um tempo para isso. Fazer uma comunicação com Deus, falar e ouvir e anotar, escrever o que Deus falou.
independente da circunstância. Mas tome essa atitude em nome de Jesus. Fica na paz.